microfone é seu. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre mais um tema, né? Vocês têm passado por todo esse processo da Semana de Empregabilidade. A gente tem abordado vários temas, né, sobre essa questão do desenvolvimento profissional. E hoje a gente vai fazer uma abordagem, digamos, no mínimo curiosa, sobre como analisar essas expectativas, né, que o mercado profissional, as relações humanas, né, tem sobre a gente no nosso dia a dia. Né? Então, essas informações que a gente convive dia a dia, né, já foram estudados, já foram, ao longo do tempo, foram até codificados. Por isso o tema da nossa conferência hoje é exatamente os códigos de linguagem para o desenvolvimento, né, e esse desenvolvimento tanto humano como profissional, certo? São códigos universais que são trabalhados hoje em dia no mercado, e quanto mais a gente consegue entender como funcionam esses códigos, mais acesso a gente consegue ter a esses mecanismos, né, que a gente lida dentro dessas relações. Tá? Então, hoje a gente vai fazer uma viagem sobre essa questão de entender como é que funciona um pouco a mente da natureza humana, né, como é que funciona esse processo da linguagem e como a gente pode, que é o mais importante, como a gente pode aproveitar de forma abrangente, de forma positiva, essas informações. Tá? Então, pode passar. Primeiro, vamos entender um pouquinho o que é a questão dos códigos. Né? Normalmente, os códigos, eles representam, né, modelos dentro da sociedade. Né? Pode voltar um pouquinho? Acho que... Isso. Então, assim, a gente vê aqui que uma definição clássica de código é exatamente um sistema de sinais, signos, símbolos, que, por convenção prévia, se destina a representar e transmitir informações entre a fonte e o receptor. Tá? Então, é só uma definição clássica para a gente entrar na questão mais prática. E a linguagem é a capacidade específica, né, que a gente tem de utilizar esses códigos, esses sinais. Então, ao longo do tempo, a humanidade, o ser humano realmente é uma coisa fantástica, né, porque o homem ele é o único que conseguiu criar um complexo código de informações para expressar o que ele é, o que ele espera, né, e todos esses elementos ficaram, ao longo da história, a gente vê aqui, símbolos, né, que transmitem informações, são códigos, né, que transmitem uma informação. A gente vê culturas diferentes, por exemplo, a cultura egípcia, que se utilizou de vários sinais, até hoje chama a atenção, né, a forma que essa cultura se expressou, através de uma linguagem artística, uma linguagem de códigos, simbólica, linguagem mística, enfim, não é uma cultura que deixou expressa na sua arquitetura, no seu conhecimento, uma coisa que assombra até hoje os cientistas. Né? Então, ela é um expoente de linguagem. E a gente vê várias outras culturas aqui expressas nesses símbolos, né, mostrando, às vezes, um código, um símbolo define uma opção de conhecimento, uma religião, define uma postura, né, define uma linha de pensamento, define uma forma de cultura. Né? Enfim, ele é um elemento extremamente abrangente. Né? Então, essa questão da linguagem, de códigos, é uma coisa que o homem sempre criou. Né? O homem sempre está criando códigos e procurando decodificar os mistérios da natureza. Né? Então, o que tudo isso, essa questão da linguagem, dos códigos, tem relação com o nosso desenvolvimento pessoal e profissional? Pode passar. Aqui, não, a anterior. Aqui a gente vê já uma definição mais sociológica, né, dos códigos. Códigos representam modelos culturais que exercem determinada coerção sobre a ação de indivíduos e grupos. São normas de conduta cujo poder de persuasão ou de dissuasão repousa, em parte, nas sanções positivas ou negativas
na aprovação, na desaprovação que acompanham. Então, a gente lida diariamente com uma série de códigos. Né? Você vê ali códigos de trânsito, a gente vê códigos de postura, códigos de segurança, não é? E existe também a questão dos códigos comportamentais. Né? São códigos que a sociedade estabelece, não é? E esses códigos, ao longo do tempo, passam a fazer parte do nosso cotidiano e a gente nem percebe que está lidando com eles, que eles estão transmitindo sempre uma informação de tão envolvido que a gente já está nesses elementos. Então, você vê, por exemplo, aquele sinal ali que significa não fumar. Antigamente, você via todos os recintos, eles tinham esses sinais. Hoje, raramente você encontra. Mas por quê? Porque, ao longo do tempo, a sociedade foi assimilando isso e virou uma coisa tão natural não fumar em ambientes fechados, que às vezes você vê que você nem encontra, mas todo mundo já sabe que naquele recinto não pode fumar. Uma coisa que no passado não acontecia. Você via, né, todo tipo de... por exemplo, o cigarro, ele estava em qualquer ambiente. Né? Então, levou um tempo, mas esse código se estabeleceu. Então, dentro da sociedade, existem vários códigos. E dentro do mercado profissional também existem códigos que foram criados pelo próprio mercado, né? E eles procuram, então, pessoas que conseguem se adequar àqueles códigos, né, que eles criaram ao longo do tempo, da linguagem do mercado profissional, da linguagem pessoal, e a partir daí eles passam a trabalhar sempre com essas referências. Né? Sempre eles estão usando essas referências. Então, a gente está sempre dentro de um padrão que se espera. Não é? Então, a gente lida muito com essa questão dos códigos a todo momento. Pode passar. Então, assim, a nossa vida pessoal, eu usei aqui uma... Não sei se vocês já assistiram o filme Matrix, não é, que ele todo se baseia nisso. Dentro da estrutura da Matrix, não é, tudo era codificado, tudo era um programa, não é, que aos poucos as pessoas que iam despertando iam conseguindo entender que existia uma linguagem toda por trás daquela ação, daquela atitude. Não é? Então, assim, a nossa vida pessoal e profissional, ela também é regida, sem a gente saber claramente isso. Às vezes a gente tem uma noção clara de um código de trânsito, um código de postura, mas não uma noção que até o próprio comportamento da gente tem essa influência, né, desses códigos. Então, a gente vive mais ou menos dentro de um conjunto, né, desses elementos, e para cada evento que a gente vive, existe, como num programa, existe uma senha comportamental, né, que vai determinar que você consiga êxito naquela ação ou não. Que você consegue abrir portas ou não. Você consegue se desenvolver, certo? Dentro daquele seu objetivo ou não. Então, isso, dentro desse estudo de linguagem, a gente percebe que existe uma senha. Para toda situação, existe uma senha. E essa senha é exatamente o elemento, é aquele conjunto de códigos, certo? Que vão permitir que você consiga entrar, certo? Dentro daquele sistema, daquele mercado, daquela relação, e consiga realmente se desenvolver. Quando você não tem essa senha, você não consegue entrar. Certo? Então, o mercado de trabalho ele funciona assim também. Quando você tem a senha, normalmente, numa entrevista, no processo de desenvolvimento profissional, se tem aquela... por exemplo, quem está lhe entrevistando, quem está lhe avaliando, eles têm um perfil. Né? Eles têm um perfil que eles esperam. Quando você se encaixa, quando você consegue passar aquela imagem daquele perfil, você consegue se desenvolver. Quando não, você é rejeitado. Tá? Então, é mais ou menos como um sistema mesmo. Se você consegue, você tem aquela entrada naquele processo e consegue se desenvolver. Para a gente entender como é que funciona essa questão, assim, é muito simples. Você vê que como é que se lida com essas senhas, né? Como é que a gente descobre uma senha. É uma coisa muito simples. Toda situação existe uma postura adequada, isso é natural. Certo? O processo de descobrir isso é que exige um esforço consciente. Mas toda ação, ela tem
uma espécie de senha que permite que você se desenvolva bem naquela área. Tá certo? Quando você mistura tudo isso, não consegue colocar aquela senha correta, aí você não consegue se introduzir nessa ação. É o caso, por exemplo, às vezes até da própria aparência. Né? A aparência da gente passa uma linguagem, passa uma informação. Certo? Então, quem está ali avaliando, normalmente tem esse olhar, né, sobre a questão. Será que aquela aparência que você passa, que você transmite, está dentro daquela expectativa, daquela situação? Certo? Então, no cotidiano, a gente vive sempre isso. Tá? Então, quando a gente consegue, é perfeito, porque você consegue se desenvolver super bem naquela área. Quando você não consegue, você fica se batendo. É como um sistema que você coloca o código e o seu código é rejeitado e você não consegue entrar. Certo? Então, é mais ou menos assim. Pode passar. Achar o código adequado, não é, de linguagem para cada evento vai determinar a conclusão esperada. Então, assim, quando a gente consegue entender esse código, a senha, a atitude correta, aí a gente consegue atrair os eventos favoráveis para a nossa vida. Tá? Então, assim, essas situações são muito simples. Se a gente observar, por exemplo, só o fato de você não misturar as situações, não deixar elas entrarem em atrito, isso já favorece sempre você conseguir se desenvolver bem. Por exemplo, é muito comum que, como a gente afirmou, todo evento ela tem uma espécie de postura correta. Por exemplo, a gente está em uma palestra, né? A gente está em uma conferência, a gente está falando sobre assuntos, e é claro que esse evento ele tem também uma postura comportamental adequada, certo? Que vai o quê? Combinar com o evento e você vai poder tirar o máximo de proveito disso. Por exemplo, se eu perguntasse a vocês qual seria a senha desse momento, desse instante, qual seria o comportamento adequado para um momento de uma palestra? O que é que vocês me diriam? Quem podia me falar? Atenção, exatamente. Inclusive, eu trabalho como educador e eu falo muito isso para os meus alunos. Digo para eles que assim, eu nunca perdi uma noite da minha vida estudando para uma prova, para uma atividade. Por quê? Não porque haja nada demais, eu seja muito inteligente, nada disso. Por quê? Porque no momento da aula, eu estava na aula. É simplesmente você viver o presente. Entendeu? Então, assim, por exemplo, eu posso estar aqui e eu posso estar divagando entre o passado e o futuro. Eu posso estar pensando no que eu vou fazer quando sair daqui e eu posso estar pensando no que aconteceu antes de eu chegar aqui. Ou seja, eu vou estar sentado, certo? Olhando para o palestrante, mas eu vou estar em outro tempo, em outro espaço. Entendeu? Então, isso é uma senha errada, porque você não vai conseguir absorver, né, o momento, nem vai resolver o que está no futuro, nem vai resolver o que está no passado. Então, você entra num conflito comportamental, né, e acaba a gente não tirando proveito daquele momento, vivendo as situações. Né? Então, essa regra de senha, de evento, é muito simples. Tudo tem a sua hora, tem o seu momento. Por exemplo, a hora de namorar, eu não vou falar sobre trabalho. Né? Eu não vou falar sobre isso, vou namorar. A hora de praticar esporte, vou praticar esporte. A hora de estudar, eu vou estudar. Então, assim, se você se concentra, você foca naquele elemento que você está vivendo no presente, o resultado é bem maior, é bem mais produtivo, você se desgasta menos, né? Então você consegue ali absorver aquele instante. Tá? Então, tudo é uma questão disso. Parece uma coisa simples, não é? Mas não é. Não é muito simples porque a gente sempre está meio que entrando em atrito com esses elementos. Sabe um exemplo clássico que eu falo, que ocorre muito? É que, não sei se vocês já viram em funeral, às vezes tem uma pessoa contando uma piada, assim, no meio do tal caixão, lá, tá o defunto lá, e de repente aparece uma pessoa assim, do nada, e começa a contar uma piada, e de repente, né? Por quê? Porque ele não está conectado com aquela situação. Às vezes ele foi acompanhar uma pessoa amiga no velório, ou simplesmente ele está num estado interior de tanta animação que ele não consegue se adequar àquela cena ali. Ele está eufórico, entendeu? Ele quer contar uma piada, então ele não consegue ficar ali. Tá? Então, isso é um exemplo de uma senha incorreta.
Eu vejo muito acontecer, assim, não querendo atingir nenhum tipo de religião, nem de proposta, né, religiosa, mas sabe uma coisa curiosa que eu observo? Aqui no Rio, eu não percebi se isso acontece. Mas, por exemplo, no estado que eu moro, que é o Ceará, eu vejo muito isso acontecer. Por exemplo, nos terminais de ônibus, às vezes tem pessoas, assim, naquela hora de pico, que está todo mundo voltando, e lá tem muito esse sistema de integração por terminais, as pessoas cansadas, né, assim, e aí aparece assim, uma pessoa dentro do terminal, e eles começam a pregar a religião deles bem alto, e as pessoas estão cansadas, aquilo gera uma situação de desgaste, naquele momento, assim, que as pessoas não prestam atenção, entendeu? Quer dizer, não é um momento adequado. Seria um momento adequado? Seria ele conseguir reunir aquelas pessoas em um templo, sei lá, uma sala, e falar, e aí todo mundo ia poder absorver, né, buscar entender o que ele está passando. Então, são situações de conflito. É quando o evento não combina com o seu estado interior, ou quando o evento domina seu estado interior, também é uma situação de conflito. Por exemplo, a mesma coisa do funeral. Eu não conheço a pessoa, fui só acompanhar, né? Digamos aqui que a minha colega Marisa foi acompanhar uma amiga dela, né, para um velório, pediu ajuda, ela foi dar um apoio. Ela chega lá, começa a ver todo mundo triste, e de repente ela começa a chorar também. Se desespera, entendeu? Por uma pessoa que ela nunca viu na vida. Mas ela começa a chorar. Também isso é uma cena de conflito, entendeu? Por quê? Porque a pessoa deixou que aquele evento externo dominasse o seu estado interior. Entendeu? Influenciasse. A mesma coisa, às vezes, você vê numa greve, numa manifestação, pessoas, né, que jamais fariam, que a gente tem um comportamento diferente em grupo, né? Pessoas que, por exemplo, não jogariam uma pedra, né? Vou dar um exemplo meio delicado, de professores, por exemplo. Não é? Pessoas que jamais, no seu cotidiano, teriam um ato agressivo. Mas, de repente, algumas pessoas começam e aquilo ali provoca um efeito em massa. A cena, você é dominado pela cena, entendeu? E a cena faz que, às vezes, você cometa um ato que sozinho você jamais faria. Tá? Então, isso é um conflito de situações, né? Você acaba sendo dominado. Então, os códigos são isso, é você achar a senha correta. E no mercado de trabalho também é assim, na vida pessoal também é assim. A gente precisa entender qual que é aquela cena, qual é aquela senha que vai me permitir ter esses acessos. Pode passar. Então, assim, a senha seria exatamente a gente fala de estado semântico adequado, né, que seria, existe na educação, quando se fala assim de janela semântica, eles falam o seguinte: você precisa, para conquistar o aluno, descobrir a linguagem do aluno primeiro, para você trazer o aluno para o seu entendimento. Entendeu? Quando você acha qual é aquela senha que o aluno vai entender aquela informação, e você joga ela, você consegue trazer, então, o aluno, e você consegue passar uma informação mais clara. Tá? Então, assim, sempre existe essa semântica, né, do momento, da situação, que é muito legal quando a gente aprende a descobrir isso. Não é porque você descobre sempre que, primeiro, você começa a respeitar a linguagem de todo mundo. Não é? E segundo, você começa a ser uma pessoa que consegue se adaptar melhor, não é, a cada linguagem e poder aprender. Por exemplo, teve uma vez uma palestra que eu fui dar para um grupo, me pediram para dar uma palestra para um grupo de judô, praticantes de judô, né, sobre a filosofia do judô, porque o professor, o sensei lá falou que eles estavam muito voltados só para a prática e tinham se perdido na questão filosófica do judô. E ele queria que fizesse uma abordagem assim. Aí me colocou esse desafio. Qual foi a primeira coisa que eu procurei saber? Qual é a senha das pessoas que praticam judô? Para poder entrar no mundo deles. Entendeu? Senão eu não conseguia falar nada. Não é? Se eu chegasse assim só falando informações. Aí fui lá, pesquisei, vi qual foi a origem do judô, como começou, quais foram os princípios. E aí pronto. Eu acho que eu li, sabe, uma definição básica mesmo.
quem foi o mestre, como começou. Aí, quando eu comecei a palestra, eu já fui falando, olha, é um prazer estar aqui hoje com vocês, é uma honra estar falando sobre a filosofia do judô, né? Que graças ao mestre Jigoro Kano, né, no Japão, onde começou, e ele observando. Aí, assim, quando eu falei os princípios do judô, foi a senha que me permitiu acesso. Quando eu terminei a palestra, eles estavam me perguntando onde eu praticava judô, onde eu fazia, sem eu nunca ter feito judô. Entendeu? Por quê? Porque eu achei a janela semântica deles. Entendeu? Para eles me darem credibilidade, eu tenho que provar para eles que eu conheço o mundo deles. Senão eu não vou ter essa credibilidade. Entendeu? Então, assim, mercado de trabalho funciona do mesmo jeito. Por exemplo, se você vai a uma entrevista de emprego e você teve o cuidado de pesquisar sobre a empresa, saber qual é a filosofia da empresa, e no momento da entrevista você demonstrar que você conhece os objetivos e você explicar bem, você achou a janela semântica que a empresa espera de você. Entendeu? Então, assim, o conhecimento, ele é favorável exatamente para você descobrir qual é a senha. Depois que você descobre, depois que você aceita, aí você pode passar toda a sua bagagem, todo o seu conhecimento. Mas primeiro você tem que provar que você sabe sobre aquilo, que você entende, que você não está falando aquilo, não é assim, sem noção, sem compreender. Tá? Pode passar. Então, desculpe, volta o outro slide, por favor. Então, assim, a senha correta, ela permite o desenvolvimento, né, profissional, ele permite acesso ao seu campo, a desenvolver mudanças, a buscar aprendizado como objetivo principal. Certo? Então, assim, quando você sabe a senha e a empresa percebe que você tem esse compromisso, a empresa é sua. Certo? A empresa realmente se abre para as suas ideias, porque ela sabe que você está conectado com a filosofia dela. Tá? Então, é muito importante a gente sempre pesquisar em mercado de trabalho sobre a empresa, sobre o que ela busca, né, sobre a filosofia dela, para que a gente possa achar essa senha. E a gente sempre deve estar procurando combinar o evento exterior com o nosso estado interior. Não adianta você ir com uma senha todo desmotivado para uma entrevista ou para propor ao seu chefe um projeto de trabalho, né, desenvolver alguma coisa, se você não está conectado com aquilo, não está acreditando naquilo. Certo? As pessoas vão perceber isso. Então, assim, quando você acredita realmente no que você está fazendo, você consegue passar isso para a pessoa e a pessoa passa a lhe dar credibilidade, que é a grande questão, né, que vai permitir o acesso. Pode passar. O estado semântico equivocado seria exatamente quando você não está em sintonia. Né? Aí você não consegue realmente se desenvolver. Você vê aqui essa cena, aqui o funcionário ajoelhado diante do chefe, né? Mas isso é uma cena equivocada. Né? Por quê? Ele não vai passar credibilidade, não vai passar segurança, não vai passar nada. Ele não está conseguindo se desenvolver. Né? Ele está promovendo um conflito. Certo? Então, quando existe o conflito, você não consegue se desenvolver na sua área, você não consegue realmente atingir os seus objetivos. Não é porque não aconteceu aquele código, aquela senha, você não encontrou. Tá? Essa questão de linguagem, ela é muito abrangente. Não é só o que você se expressa, o que você fala, mas é todo o conjunto, é o nosso comportamento, é como a gente se coloca, entendeu? É como a gente enxerga a vida. Dessa forma é que a gente passa realmente todas essas informações. E aí a gente consegue atingir essa questão da linguagem. Quando você consegue, você automaticamente atinge seus objetivos. Pode passar. Então, assim, todo profissional, para se desenvolver bem na sua área, né, ele precisa realmente fazer um trabalho que vai envolver. Ele tem que se conhecer, né, ele tem que traçar objetivos, ele tem que procurar realmente valorizar o seu marketing pessoal, né, trabalhar realmente essas questões para atingir suas metas. Não adianta você querer se desenvolver em qualquer área de trabalho se você não cria, se você não constrói, né, aquela
perspectiva, aquele plano, aquele projeto pessoal realmente para você atingir essas metas. Não é por quê? Porque você precisa passar realmente aquela ideia, aquela credibilidade de que você é a pessoa ideal para realizar aquele trabalho, né, para se desenvolver daquela forma. Então, é necessário que você trabalhe elementos muito importantes, como técnicas, né, de comunicação, estudar um pouco sobre a questão do marketing pessoal. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, mas são uma questão que demanda um estudo, um aprendizado, uma qualificação. Né? A gente deve estar sempre procurando conhecer mais, né, para que a gente possa atuar de forma melhor. Pode passar. Muito bem. Aí eu trouxe um dos elementos sobre essa questão da aparência, né, da linguagem que a gente passa pela aparência. Aí vocês vão ver aqui alguns exemplos, né, de um conceito que se chama Dress to Impress, né, que é um conceito muito usado no mercado corporativo, principalmente americano, foi que colocou muito esse conceito, mas esse conceito é uma coisa que sempre existiu na humanidade, tá? Então, isso é uma definição básica de como, através da aparência, você busca expressar suas ideias, a sua cultura, os seus objetivos. Né? Então, a gente vê aqui na história, por exemplo, a gente vê desde índios aqui se pintando, ritualizando alguma ação, né, que eles vão fazer, às vezes uma ação religiosa, às vezes uma ação de festa, às vezes uma ação de caça. Né? Então, o dress to impress é uma questão ligada a você utilizar a roupa correta para atingir aquele objetivo, a imagem correta. Não é? Vestido para causar uma impressão seria mais ou menos uma definição, mas no contexto de que você se prepara para atingir aquilo. Então, é mais ou menos, no conceito indígena, é como se preparar para um ritual. Né? Eles se preparam para um ritual. Então, no mercado de trabalho e na vida pessoal, é um ritual também. Entendeu? E você tem que se carregar, né, com aquela energia de que vai atingir aquele objetivo e usar todos os recursos possíveis. Não é? Aí você vê aqui, por exemplo, de novo a cultura egípcia expressada aqui, né, na roupa, né, para passar o que? Imponência. Né? O conceito egípcio, principalmente dos ícones, né, dos faraós, eram passar uma ideia de que eles eram representantes de Deus na Terra, praticamente. Era um Deus vivente. Então, eles se vestiam de forma imponente para passar essa ideia. Né? E aí você vê, por exemplo, o jovem com uma roupa que normalmente ele quer demonstrar atitude, dependendo da região que ele se encontra, né, de como foi construída a cultura dele. E ele vai usar aqueles ícones que ele sabe que estão na moda, que os colegas usam, para passar essa ideia da mesma forma. Entendeu? A gente sempre está usando, de uma certa forma, esses ícones. E aí você vê alguns do mercado de trabalho, né, do mercado corporativo, o padrão. Existe um código. Por exemplo, se você está com a roupa mais adequada para aquele perfil, você vai ter mais acesso. Entendeu? Não é o todo, mas é uma parte da linguagem que você está passando. Né? Então, é um conceito que não é de agora, é uma coisa que sempre existiu, e o homem sempre se vestiu para realizar determinadas coisas na história, sempre. Ou seja, uma armadura, uma vestimenta, seja o que for, para uma guerra, para uma batalha, para um casamento, para um ritual. Então, não são conceitos. Quando a gente fala marketing pessoal, não é um conceito de agora, que surgiu agora. Talvez com esse título, marketing pessoal, surgiu há pouco tempo. Mas o homem sempre fez marketing pessoal, sempre, né? Para trabalhar seus objetivos, atingir suas metas. E aí esse conceito trabalha exatamente isso. Né? Eu trouxe só para destacar a questão da imagem, para você ver que é realmente um conceito atemporal. Pode passar. Aí eu trouxe aqui alguns ícones, né, dessa questão do mercado, só para a gente ter uma ideia dessa comunicação visual, né, que também é importante. Né? E você vê aqui tanto exemplos masculinos como femininos. É claro, estão estilizados e cada região, cada situação se adapta. Eu trouxe só para vocês terem uma referência, normalmente, de imagem de trabalho.
Não é? Normalmente, quando você se veste para trabalhar, é uma roupa de trabalho. Às vezes esse termo, por exemplo, aqui entra em conflito, dependendo da cultura, não é? de cada região. Mas, por exemplo, existe a roupa de trabalho, existe a roupa de passear, de fazer faxina em casa, e às vezes entra em conflito, não é? Você entra, assim, às vezes, em faculdades, universidades, e você vê, assim, um choque total sobre isso. Às vezes a pessoa está com uma roupa que ela podia estar ali, tranquilamente, fazendo a faxina do sábado em casa. Ela está de chinelo, está com um shortinho bem curtinho, ou então para a praia. Entendeu? São situações de conflito, entendeu? Que não combinam com o ambiente, né, que ela se encontra. Aí, às vezes, a pessoa tem muita dificuldade, por exemplo, no meio acadêmico, eu vejo muito isso acontecer, que a pessoa vai de qualquer jeito, e quando ela quer entrar no mercado de trabalho, é que ela vai descobrir que ela não pode ir de qualquer jeito. Entendeu? Aí começa do zero. Porque ela não teve ainda aquela percepção de diferenciar as situações de como você está. Né? Eu vou para a praia, eu não posso ir para a praia de terno, de gravata. Eu tenho que ir com short, eu tenho que ir adequado àquela situação. Como eu não posso ir para o trabalho também de qualquer jeito, com a roupa colada, né? Enfim, existe o padrão que você é mais visto, você é mais valorizado, você é mais respeitado, dependendo do que você quer passar. Qual é a imagem que você quer passar? Entendeu? Será que eu estou de acordo com a imagem que eu quero passar? Então, a gente sempre tem que estar fazendo essa avaliação para ver se a gente está ali equilibrado, né, dentro dessa situação. Por quê? Porque é linguagem. A forma que você está transmitindo informações sobre você. Existem empresas de RH que lhe avaliam, você pensa que eles estão avaliando aquelas perguntas, mas eles estão mais observando mais sua reação comportamental, estão observando a forma que você também se apresenta, o que você transmite. Né? Então, tudo isso é o conjunto de coisas que você transmite dentro da questão da linguagem. Pode passar. Então, aqui, olha, eu divulguei esse estudo, foi bem interessante, sobre a questão da primeira imagem. Né? Segundo estudos na área de comportamento, a primeira impressão que uma pessoa tem da outra se baseia 55%, tá, em sua aparência e ações. Tá? Então, ou seja, é no visual, é a sua postura e como você está. 55%. 38% em seu tom de voz. Ou seja, como você se comunica, como você passa aquela informação. Tá? E a questão da só 7% na sua propriedade intelectual. Entendeu? Então, normalmente a gente pensa, às vezes, que até a área técnica ficou surpreendida muito com isso. Mas, assim, eu já tinha observado isso. Por exemplo, eu vi alunos que eu tive, por exemplo, na área de TI, que eram ótimos técnicos, e eu via alunos medianos. Só que eu observava que o aluno mediano, quando ele entrava no estágio, alguns alunos medianos, conseguiu se desenvolver mais que aquele que tinha um perfil técnico mais elevado. E eu fiquei me perguntando, por quê? Porque aquele do perfil mediano, que não era tão bom quanto o outro, conseguia se relacionar bem com as pessoas. Entendeu? Ele conseguia favorecer um bom ambiente de trabalho. E o outro não. O outro entrava constantemente em atrito comportamental. Então, o que aconteceu? O que era mais técnico parou no desenvolvimento profissional e o que conseguia se relacionar melhor com as pessoas conseguiu se desenvolver. Não é? Então, assim, a gente foi descobrindo, foi percebendo na prática, realmente como essas situações são comprováveis no cotidiano. Que hoje em dia, por exemplo, pesa muito mais a sua capacidade de se relacionar com o seu meio, talvez porque o ser humano ficou mais complicado, né, nas relações. Então, assim, as pessoas que conseguem essa relação são pessoas altamente desejáveis no mercado. Entendeu? Porque são pessoas mais integrativas, são pessoas que conseguem agregar mais coisas, né? E conseguem até suprir, às vezes, a sua deficiência numa área técnica, por conta disso. Tá? Então, isso é uma coisa que foi percebido. Né? Então, a gente deve estar muito atento para essa questão da imagem que a gente transmite, né? Porque existe essa leitura visual muito rápida, não é? E aqui algumas dicas que a gente já citou: roupas apropriadas, seja organizado,
cuidado com a postura, com a dicção, né? Porque, de acordo com o que você apresenta para as pessoas, a forma que você se coloca vai determinar também se aquela informação vai ser bem aceita, vai ter credibilidade ou não. Tá? E também é importante a gente ter uma boa relação, ser educado, cumprimentar as pessoas, e também aprender a dizer não, quando você não pode cumprir, porque é muito melhor, né, aquilo que você se compromete a cumprir, do que você se comprometer e não conseguir atingir aquilo. Então, são elementos que são bem valorizados dentro do mercado, né, no nosso dia a dia, essa questão das relações. Por isso a gente toca muito nessa tecla hoje, porque eu até fiquei pensando sobre isso, sabe? Por quê? Por que será que relações pesam mais do que o técnico? E eu observei que realmente é porque a sociedade em si, ela está muito conflitante, né? As pessoas, hoje em dia, não conseguem muito estabelecer uma relação tranquila. Existe toda aquela a competitividade do mercado, né? As pessoas, às vezes, querendo passar por cima de outras. Existe... Tudo isso existe no mercado. Não adianta falar que o mercado é perfeito, que não é. É um jogo de vaidades, né? Existe tudo isso. Cada um quer provar que é o melhor. Todo mundo quer ser aceito. Né? Então, existem realmente esses elementos. Então, a gente precisa... Quanto mais a gente aprende a conduzir isso de forma mais política, de forma mais diplomática, mais a gente consegue se desenvolver bem. Entendeu? O segredo é esse. Eu demorei muito para aprender isso. Antigamente eu falava assim para meus alunos, olha, existem 3 níveis de profissional. Existe o médio, existe o alto nível e existe o baixo. Quem está no alto tem mais possibilidade de escolha. Quem está no médio está numa situação vulnerável, porque só aparecer outro toma o lugar dele. Entendeu? Por exemplo, se eu faço só o necessário, eu estou numa situação vulnerável. Porque no dia que aparece um que faz mais que eu já perdi a minha vez. E quem está no alto nível de desempenho sempre tem mercado. Mas depois de várias situações e observando o funcionamento do mercado, eu repensei essa questão e vi que não era assim. Quem tem mais capacidade de se relacionar bem com as pessoas, consegue se desenvolver melhor. Entendeu? É isso, esse é o principal determinante de mercado, é isso. E quem sabe se relacionar bem com as pessoas é as pessoas que inconscientemente conseguem achar a senha, entendeu? A senha das situações. E aí elas conseguem trafegar bem ali no meio do comportamento humano. Certo? Porque a gente vive muito dentro desse conflito, né? Às vezes você, no trânsito, o estresse do dia a dia, você vê pessoas porque alguém buzinou ou cortou, sair com a arma e atirar e de repente... Né? Eu presenciei outro dia num restaurante uma pessoa da polícia que ele pediu um peixe ao molho de camarão e quando chegou o peixe ao molho, ele disse que... Ele contou os camarões, ele disse que tinha só 4 camarões, ele achou um absurdo isso e ele disse que ia fechar aquilo ali e o garçom ficou, né, muito abalado porque ele estava muito agressivo. 2 minutos de discussão, ele foi no carro e veio com a arma para cima do garçom. Entendeu? Foi aí que chegou o gerente, interviu e apaziguou. Já pensou você morrer por, sei lá, por 3 camarões, 4 camarões? Mas assim hoje em dia, entendeu? Você tem que estar muito alerta para a reação que você vai ter, porque ela pode gerar uma consequência assim imprevisível. Você acha que não vai acontecer, mas de repente acontece. Não é? Vocês já viram alguma situação assim? Se alguém já presenciou uma situação assim, uma bobagem que do nada gerou assim um problema enorme? Pode dar um exemplo? Por exemplo, pode descrever? Sem citar os nomes dos personagens, né, Nela? Eu já vi um casal brigando no shopping e a gente percebia nitidamente que não havia comunicação ali. Que ele falava alguma coisa e ela repetia outra coisa, como se ele tivesse dito. E isso estava quase sendo um tapa, né? Mas não havia nenhuma comunicação, cada um ouvia o
A gente vê, é uma cena recorrente, né? A gente vê, às vezes, esses choques dentro dos ambientes. E na área profissional, a gente também vê esses choques, entendeu? Então, é muito importante essa questão da pessoa estar atenta para isso, senão ela não vai conseguir. Alguém pode citar outro exemplo? Eu já vi uma cena assim. Pois é. E a gente tem que estar realmente muito atento. Você vê, olha, o ser humano ele é meio complicado. Por exemplo, às vezes tem um tiro, a pessoa escuta um tiro, assim, você vê muito isso acontecendo nos bairros, né? Assim, às vezes alguém atira e todo mundo corre para ver quem foi, entendeu? Assim, para o sentido onde está correndo o tiro. Não para o sentido oposto, que seria o normal, o inteligente, né? A pessoa vai se expor ali a uma bala, alguma coisa ali, sabe, só para saber o que está acontecendo, em vez de fugir da cena, eles vão para a cena de perigo, faz exatamente o oposto. Então, assim, a pessoa que consegue parar e entender o que está acontecendo, ela leva mais vantagem, entendeu? Numa guerra, por exemplo, a pessoa que faz isso, ela tem muito mais condição de sobreviver do que uma pessoa que não para observar, para pensar, para ver o que está acontecendo, o que pode acontecer dentro daquela situação. Tá? Então, você ganha uma grande vantagem para o seu desenvolvimento a partir do momento que você para fazer essa análise, observa a coisa de fora, para entender que situação é aquela que eu estou vivendo. Né? Às vezes eu digo, poxa, por que eu não consigo entrar no mercado de trabalho? Eu faço curso, e não consigo. Né? Por quê? Porque algum problema existe, então você não achou a senha de você conseguir. Às vezes a pessoa pensa, poxa, eu não consigo uma oportunidade, mas a pessoa nem sai de casa para ir, entendeu? Sei, ela está esperando que a oportunidade venha assim. Né? Então, é necessário você saber que atitude eu tenho que tomar correta, né, para que eu possa atingir aquele meu objetivo. Quando eu tomo a atitude correta, eu começo a atrair aquela situação para mim. Entendeu? Então, assim, quando eu tenho aquele meu objetivo muito bem definido e faço um planejamento para atingir, eu começo a atrair. Quando eu não faço isso, essa situação não vem. O evento, ele não acontece, né? Não da forma que a gente queria. E depois a gente fica reclamando que as coisas não acontecem. Né? Pode passar, por favor. Então, assim, existem fatores fundamentais que favorecem essa questão do desenvolvimento, né, dessa descoberta. Uma das coisas é que realmente a gente precisa desejar muito o que a gente quer. Né? Sem a gente desejar, a gente não vai atingir. Tá? E o desejo ele tem o poder de atrair. Né? São praticamente duas coisas que atraem muito, os nossos desejos e os nossos medos. Né? Então, normalmente a gente atrai o que a gente teme e a gente atrai o que a gente deseja também. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com o que a gente deseja. Né? Por quê? Porque para o universo conspirar ao nosso favor, a gente tem que realmente estar procurando muito aquele nosso objetivo. Porque se a gente só está temendo, a gente, sabe aquele cara que teme, por exemplo, aquele cara que trai, né? E ele disse assim, poxa vida, qualquer dia minha esposa vai me pegar. Certo? Ele teme muito isso. Um dia a esposa acha ele vai para aquele lugar que ele nunca esperava e a esposa vai estar lá para assistir. Então, no caso, o medo ele é um grande elemento que atrai. A pessoa que teme muito, por exemplo, ser assaltada, ela gera, né, um pouco essa energia que atrai um pouco a situação de perigo. Então, quanto mais você teme uma situação, mais você pode atrair negativamente. Mas quando você deseja, por exemplo, eu tenho um objetivo de chegar lá, de conquistar, né, de ter aquilo, você começa a atrair. E às vezes não tem nem muito lógica, mas você tem que desejar, você tem que buscar, você tem que fazer ações, você tem que buscar conhecimento, você tem que investir, planejar para você descobrir isso. Não é isso, sabe, eu vivi já muitas situações na pele, sabe, sobre isso. Partilhar com vocês, por favor, também, se tiverem um desejo que aconteceu, que foi realizado, também eu deixo aberto para vocês partilharem.
Mas, por exemplo, no meu caso, aconteceu uma cena que eu nunca esqueço, que eu sempre fui muito fascinado pela cultura oriental. Certo? Por isso que está aquela lâmina lá do Egito que eu mostrei. Sempre fui fascinado. Pensava assim, desde pequeno mesmo. Um dia eu vou conhecer esse local, tal. Mas aí foi acontecendo. Eu lia tudo sobre o assunto, eu pesquisava. Tinha até uma pirâmide na minha casa. Sabe aquelas pirâmidezinhas, armação de alumínio? Tinha lá, tão fascinado que eu era. E aí pronto, foram as coisas acontecendo e teve uma oportunidade de eu realizar um curso na área de turismo. Foi um curso técnico mesmo, foi nem uma graduação. E eu fiz porque eu sempre gostei muito de viajar. E mais ou menos, quando eu já tinha uns 20 anos de idade, surgiu a oportunidade de eu estagiar numa agência de viagem. Mas, com 3 meses que eu estava nessa agência, veio um concurso de uma operadora que fazia o Oriente Médio, procurando em cada estado representantes, porque eles queriam vender aquele produto, aquele pacote turístico, e eles fizeram tipo um concurso com os agentes de viagem. E aí eu fiz o concurso, não é assim do nada. Como na minha época toda agente de viagem só queria vender Disney, ninguém se preocupava com questão de Oriente, todo mundo queria só vender Disney. Eles sabiam pouco, eles queriam uma pessoa que tivesse bastante conhecimento sobre a região. Então eu passei. E aí, assim, depois de 3 meses, estagiando na agência, eu consegui já passar 2 meses numa viagem que foi Egito, Turquia, Israel, Grécia, né? Toda aquela região que eles faziam lá aquele trabalho, com tudo pago, com hospedagem, com transporte, hotel 4 estrelas, cruzeiro pelo Mar Egeu, cruzeiro no Rio Nilo, tudo que o turista ia fazer. Não é? E assim, eu pensava assim, poxa, quando é que eu vou para o Egito? Quando eu tiver já, sei lá, ganhado muito dinheiro na vida, ter casado, ter meus filhos aí e tal, eu vou. E não, aos 20 e poucos anos eu já estava lá, entendeu? E você pensa assim, de onde vem isso? Do nada? Não, vem do desejo. Você tem que desejar alguma coisa para você conquistar, certo? Eu quero me desenvolver no mercado, então tenho que desejar, e eu tenho que buscar conhecimento. Quando você faz isso, as coisas vêm, você atrai, entendeu? De repente você está ali vivendo aquela situação que você nem imaginava que fosse acontecer tão cedo e já aconteceu, não é? Então, assim, são elementos que estão voltados para isso. Você precisa focar, você precisa desejar, você precisa querer as coisas. Se a gente não quiser, o universo não vai fazer a parte dele. Mas se a gente quiser, as coisas vão acontecer. E aí a questão que eu já falei, de se qualificar sempre, buscar desenvolver as habilidades, né, para você atingir aquele objetivo. Buscar viver experiências profissionais é muito importante. Sabe, mesmo que não seja aquela coisa que você imaginou, mas aquilo vai acrescentar na sua construção como profissional. Então, assim, a gente não pode perder a oportunidade. Vê a oportunidade, pega. Sabe, quando vê essa oportunidade, a pessoa tinha que ter fluência em inglês. Eu não tinha fluência nenhuma em inglês. Mas quando perguntaram para mim, como não fizeram prova, eu disse que tinha. Entendeu? Quis nem saber. Eu vou. Entendeu? Cheguei lá, desci no aeroporto de Amsterdã para fazer conexão. Não sabia nem para onde eu ia. O aeroporto mundo. Mas se você for comparar com o aeroporto daqui, não sei, é o quê? Umas 3 vezes o Galeão, por aí, né, Dita? Enorme, né? Enorme o aeroporto. Então, assim, mas eu fui e assim, com o tempo, entendeu? Fui lá, passando por, não ia com guia, com nada não, você ia e só você tinha o roteiro que você ia seguir. E aí você vai e você tem que se ousar também, entendeu? Você tem que saber também ousar. E eu fui com aqueles livrinhos de inglês que tem as palavras prontas, e eu ficava toda noite estudando, entendeu? Porque eu precisava de me comunicar, né? Senão eu nem conseguia nem comer. E assim, tipo, 15 dias depois, o meu cérebro já estava pensando no idioma. Entendeu? Parece que dá um estalo, alguma coisa acontece e você começa a pensar, sonhar no idioma e de repente já estava natural lá. Entendeu? Mas se eu tivesse o medo de não conseguir me comunicar, eu ia perder essa oportunidade. Entendeu? Então, assim, a gente precisa aprender a pegar oportunidades na nossa vida, para que a gente possa utilizá-las
mesmo que não seja aquilo, exatamente o que a gente quer, mas aquilo vai acrescentar, né? São experiências profissionais. Construir o networking, né? Que é a rede de relações que vai lhe favorecer você poder se desenvolver na sua área. Entre em contato com pessoas que trabalham na área que você busca. Procure ter contato, adicione elas, né? Isso vai favorecer o seu trabalho. E a questão de desenvolver mesmo aquela postura profissional. Né? Aquele profissional tem que postura. Então, eu tenho que buscar adquirir aquela postura, porque aquilo vai ser o seu cartão de visita no seu trabalho, no seu desenvolvimento. Pode passar. Então, assim, quem realmente desenvolve essa senha correta, consegue, né, realmente atingir aí os seus objetivos de trabalho, consegue realmente atrair as situações, as coisas que vão favorecer você desenvolver, né? Por exemplo, essa questão da atratividade é uma coisa que a gente fala muito no Instituto Empreender. Quando a gente vai definir empregabilidade, a gente sempre define o profissional como alguém desejável, que o mercado deseja. Eu vou para a entrevista, a pessoa me olha e diz assim, poxa, esse é o perfil do profissional que eu quero. Né? Ele tem aquelas características, né? Quer dizer, é o profissional desejado. Tá? Mas para isso você tem que construir todo esse processo da imagem de mercado, de todo o trabalho que você vai fazer. Porque assim, quando você está no mercado, você começa a atrair. Entendeu? Por exemplo, as pesquisas assinalam que, por exemplo, quem está trabalhando consegue mais trabalho do que quem não está trabalhando. Por quê? Porque ele atrai, certo? Ele atrai isso. Então, quanto mais eu tenho, mais eu vou atraindo. Enquanto eu não tenho, eu não consigo atrair. Por isso, primeiras oportunidades são muito importantes, que é uma vitrine, né, do mercado. Como você está namorando, né? Você não está namorando, ninguém olha para você. Você começa a namorar, as pessoas começam a lhe olhar. Você começa a ser desejado. Por quê? Porque estão vendo que outras pessoas te desejam. Entendeu? Então, o mercado é assim também. Ele deseja quem está ali, está circulando, está aparecendo. Né? Então, a gente tem que buscar chegar a isso, né? E descobrir, procurar se adaptar a essas situações, né, no nosso cotidiano, para a gente ter aquele perfil do profissional atrativo, que tem realmente aquela empregabilidade desenvolvida. Né? E ele é aquele que sabe as senhas, que descobre as senhas. Tá certo? Pode passar para o próximo. Então, essas habilidades, né, você conquistando essas habilidades, e essas habilidades é estudo, é busca de conhecimento, e essa atenção especial ao mundo, porque o mundo gira dentro desses códigos. Entendeu? Eu não concordo, eu acho chato isso, mas é o funcionamento do mundo desde sempre. Certo? Então, não adianta a gente entrar em atrito, a gente tem que procurar se adaptar da melhor forma às situações da vida, para que a gente possa ir ali construindo e atingindo nossas metas e nossos objetivos. Tá certo? Vocês têm alguma dúvida, queriam fazer alguma pergunta, colocação sobre isso? Pois não? O ideal, existe sempre o visual mais limpo é o melhor, né? Não só limpo no contexto de limpeza da roupa, mas que seja mais tranquilo, que não seja extravagante, que seja discreto, não é? Mas o importante é que você pesquise antes qual é o padrão que aquela empresa usa, o que é que os funcionários usam. Esse é o seu trunfo, entendeu? Saber como é que o funcionário da empresa se veste, você chegar com aquele padrão, a empresa já vai observar em você o perfil que ela espera. Poxa, ele já tem a minha cara, já tem a cara da empresa, entendeu? Então, ele já chega, né, à frente dentro dessas questões. Né? Então, ele precisa ter esses elementos de pesquisa sempre. Quanto mais a gente pesquisa, mais o nosso objetivo se aproxima da gente. Mais alguma pergunta? Ok, então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que todos tenham Ricardo, sucesso. O prazer foi nosso. Né, no mercado. Né? Agradeço a atenção e desejo muito sucesso para todos aqui. Obrigado. Ricardo.